Então, como o pastor já falou, nós vamos falar hoje sobre o entendimento bíblico da conversão. É a marca 4 do livro que nós estamos falando, que é 9 marcas de uma igreja saudável. E uma frase que a gente pode iniciar esse estudo, que é, quando a pessoa se converte, ela passa a dizer: eu não sou mais a pessoa que costumava ser. Nós sabemos que nós vivemos um tempo de incerteza, em um mundo cercado de incredulidade, sem confiança. Crentes descredibilizados, professores não servem mais, político então nem se fala, são todos iguais. Nós não damos um voto de confiança nas pessoas. Hoje, nada é confiável. Mas então, o que seria essa verdadeira mudança? O que seria essa conversão? Baseado em quais aspectos morais podemos entender? E aqui, então, falaremos de uma mudança profunda, que é a conversão. Quando pensamos em conversão, podemos chamá-la de a grande mudança. É a mudança de rota total na nossa vida. A gente costuma dizer, por exemplo, para quem já cresceu na igreja, parece algo diferente, mas é igual. Só que nós já estamos caminhando nesse processo, pela graça de Deus, estamos aprendendo. Agora, a pessoa que tem uma vida lá fora e passou por uma conversão, sente um impacto muito diferente, porque é uma mudança total de rota. Mas o ponto é, quando nós realmente entendemos biblicamente o que é essa conversão, é que a gente entende porque é uma marca de uma igreja saudável. E para entender isso, nós vamos passar por 5 questões principais hoje. A primeira, será que essa mudança é necessária? Nós vivemos em uma era, essa era mais moderna, uma era individual. Vemos uma geração que sempre questiona: mas por que eu tenho que mudar? Não tem necessidade. Eu sou o que eu sou. Você não pode impor suas ideias aos outros. Você é retrógrado. Eu sou assim, devo me aceitar assim. E desde as épocas distantes também, isso é comum, não é de hoje. Vemos o homem à procura do seu próprio interesse. Império grego, Império romano, Império babilônico, todo o povo pagão. Rodeado de seus prazeres. O que isso envolve? O homem é cercado por 3 coisas. A ideia de sexo, dinheiro e poder. E isso cerca a vida e o coração do homem. A gente quer uma ideia de glória nessas áreas. Isso quer girar em torno de tudo que a gente vive, nós sendo gloriados. Nós temos glória com esses assuntos: sexo, dinheiro e poder. A gente acha que é o auge da nossa vida, como nós vivemos dessa maneira que pensamos. Quando o poder sobe aos nossos corações, nós vivemos de uma maneira diferente. Nós somos o centro da nossa vida. É isso que lá fora as pessoas dizem. Mas o que a palavra do Senhor nos diz? Em Efésios 2:1 diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Romanos também diz alguma coisa. Vamos abrir lá? Romanos 3. Inclusive o texto que nós estudamos ontem aqui no encontro com o pessoal de Sarzedo, do versículo 9 ao 20. Todo mundo possa acompanhar a leitura, por gentileza. Romanos 3, do 9 ao 20. Amém? Vamos lá. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando nós entendemos esses 2 textos, nós juntamos essas 2 verdades, nós percebemos que a justiça para com os homens é a condenação. Então, não é a glória, não é o poder, não é isso o justo, não é pela minha força. Na verdade, a justiça
que vem do Senhor deveria ser a condenação de toda a raça humana. Mas quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, como nós vimos no capítulo 10, por exemplo, da nossa confissão, quando somos chamados eficazmente, começamos a mudar algo. A gente começa a entender como o pecado é sério, a seriedade do pecado. Nós separamos mais sobre os pecados que antes passavam despercebidos. Alguns pecados, então, por exemplo, uma mentirinha contada ali, eu gosto de pegar esse exemplo com os adolescentes, uma colinha ali na escola, começa a aparecer algo, não, peraí, não é bem assim, isso é pecado. Então, várias coisas que nós fazíamos naturalmente, quando o Espírito Santo toca o nosso coração, nós começamos a perceber que é algo mais sério, que não está certo. Percebemos então também que nosso pecado é um ato de revolta contra o próprio Deus. E assim oramos, como diz o salmista no Salmo 51, no versículo 4, dizendo o seguinte: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A palavra também nos ensina a usar termos radicais. Ao usar, a palavra usando termos radicais para ilustrar o nosso estado. Na verdade, em vez de poder e glória, nós estamos num estado de miséria, de escravidão, de morte. Então, será que essa mudança é realmente necessária? Ok, ela é necessária, já que nós estamos num estado de morte. Mas será que ela é possível? O problema aqui é que nós temos uma mente secular. E na nossa mente secular, a gente não tem esperança de mudança. Nós estamos entrelaçados no mundo, a nossa rotina muitas vezes é totalmente secular. E a religião não faz parte da nossa vida. Nenhum aspecto, nós não vemos saída. Então, na nossa mente secularizada, a religião é só mais um ato, só mais um caminho do meu ser. Quando, na verdade, o que deveria ser? Uma vida com Deus, através do mandato espiritual, deveria ser o centro que ilumina todas as outras áreas. Por exemplo, quando nós vemos um filme cristão, um filme que remete à época de Jesus, ou uma série sobre Moisés, sobre José, sobre o que for, o que nós vemos ali? Nós vemos um povo que a religião, a prática, o culto ao Senhor, era o centro na vida deles. E tudo girava em volta. Ao acordar, eles oravam. Ao dormir, eles oravam. Ao almoçar, eles oravam. Tudo era para a glória do Senhor. Hoje não. Hoje o domingo é só mais um dia na minha vida. Vou bater o cartão lá só de crente. Segunda a sábado eu nem lembro da Bíblia, nem lembro de orar. Muitas vezes, no meu emprego, eu sou uma pessoa diferente do que eu sou aqui na igreja. Então, nós perdemos esse contato com o Senhor. Nós estamos focados em outras coisas. Nós estamos focados no nosso próprio eu, quando, na verdade, a vida com Deus deveria guiar todas as outras coisas. Mas aí tem a boa notícia. Se a má notícia é que nós somos pecadores, se nós somos miseráveis, nós estamos mortos, a boa notícia vem e nos dá esperança. A palavra, através do Evangelho, nos permite ter uma nova vida. Nos diz que a mudança é possível. Há possibilidade de mudança. Mas então, se é possível, como é que essa mudança ocorre? Como é que é o ato de conversão mesmo? Será que a gente entende errado? É só uma mudança ali, simples, uma coisa muda, uma postura simples? Ou será que é algo grandioso na minha vida? Muitos dizem que em caso de qualquer mudança, qualquer conversão, tem de ser apenas uma mudança que nos ajude a atingir nosso próprio potencial. Então, se é algo que vai mudar, que vai, entre aspas, me prejudicar, não, peraí, vou afastar disso, não vou seguir esse caminho. Agora, se é uma mudança que vai, meu potencial, que eu acho que eu devo alcançar, se eu vou ficar rico, se eu vou ter poder, se eu vou ser um funcionário mais top, sou o dono da empresa, sou o diretor da empresa, se eu tenho quantas mulheres, ou eu sou desconstruído, é isso que nossa mente secularizada tenta levar, para atingir o nosso próprio potencial com lentes humanas. Então, as coisas do Senhor começam a ficar em segundo plano. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a mudança verdadeira é mudar de direção e se arrepender. Precisamos reconhecer que nós não somos os governantes de nossas vidas, mas sim o Senhor. E com isso, 3 coisas mudam.
Primeiro, nossos pecados serão perdoados. Então, uma verdade da conversão é que nossos pecados são perdoados no Senhor. Segundo, nossa vida é reorientada. Nós estamos seguindo um caminho, um processo, e quando nós vemos a luz da palavra, nossa vida toma um choque. Então, as coisas que pareciam banais aos nossos olhos, começam a ter uma seriedade. As coisas que pareciam que não tinham fundamento nenhum, através da palavra, a iluminação do Espírito em nossa vida, começam a mudar. E por último, o nosso destino futuro e eterno sairá da condenação ao inferno para o céu do gracioso perdão de Deus em Cristo. Mas então, qual seria o primeiro passo? O que vocês acham que seria o primeiro passo em direção a essa mudança? Já que ela é necessária, ela é possível. Mas como? Qual que é o passo que vocês acham que deveria ser de mudança aí? Qual que é o primeiro passo? E aí? Aberto para a igreja, se quiser comentar, por favor. Arrependimento? O que mais? Negar a gente mesmo? Ok. No Éden, qual que foi o problema do homem? O que o homem fez? Desobedeceu? Mas o que o homem queria? Ser igual a Deus. Então, o primeiro passo para reconhecermos o Deus verdadeiro é entendermos que nós não somos esse Deus. Nós não somos o dono de nossas vidas. Nós não somos capazes de gerenciar nossas vidas pelas nossas próprias forças. Porque se nós tentarmos isso, nós vamos falhar, nós vamos errar. Algumas coisas podem ter sucesso nos olhos humanos, claro. Mas o que realmente importa vai estar subjugado, vai estar lá para baixo. E é nessa grande mudança que nós somos salvos, onde mudamos a direção de sermos culpados em nós mesmos, diante de Deus, para sermos perdoados em Cristo. Então nós falamos do que aqui? Nós falamos que a mudança é necessária, que a mudança é possível e de que mudança nós precisamos, que é uma reorientar o nosso coração e entender que nós não somos o nosso próprio Deus. Mas então o que essa mudança envolve? Quais aspectos mudam na nossa vida? Nós temos que entender essa diferença. A gente vê muitos casos superficiais dessa mudança. Uma mudança que parece, a pessoa chega aqui na igreja ou em qualquer outro lugar e ela começa a desenvolver ali, participa de alguma coisinha, então eu sou alguma coisa, começa a tocar no louvor, ou ajuda ali atrás, ajuda com as crianças. Mas a partir chega um momento que vai aparecer dificuldades. Nós que somos cristãos, nós chegamos no momento que a igreja vai ter um problema, que um irmão vai ter um problema, que nós vamos bater de frente a alguma coisa, ou eu vou discordar da opinião de alguém, da liderança da igreja, ou de qualquer outro irmão. E será que essa mudança realmente foi profunda ou foi superficial? Então acontece esses casos. Essa mudança muitas vezes superficial, quando encontra a primeira barreira, vou sair da igreja. Vou desistir. Não é para mim isso aqui não. Ou naquela outra igreja é melhor, eles deixam fazer o que eu quero, ninguém me fala comigo, ninguém me orienta. Mas é aí que entra o verdadeiro cristianismo. O nosso Senhor Jesus veio e nos mostrou que o problema do homem estava no coração. Quando nós entendemos que o problema não são as coisas que estão girando em torno de nós, e sim o nosso próprio coração, é que a mudança começa. Quando a minha mudança de postura não é superficial, mas sim interna, de dentro para fora, é que as coisas mudam. Sim, eu vejo muitos problemas em algumas situações, algumas ideias, que tentam trazer que nós conseguimos, nós sabemos disso, né? Só trazendo essa tona. A ideia de que eu consigo, pelas minhas próprias forças, me aproximar mais do Senhor. Então, se eu fizer isso, aquilo outro, se eu for naquilo outro, eu vou me aproximar mais do Senhor. Movimentos que a ideia, se eu tiver isso, é porque eu sou crente. Se eu não tiver isso, eu não sou crente. Por exemplo, a ideia da teologia da prosperidade. Quanto mais dinheiro, mais crente eu sou, mais próximo do Senhor eu estou. Ou a teologia coach, por exemplo, onde a gente tiver a ideia de que se eu fizer isso, se eu for naquele lugar, se eu acreditar que é possível, que eu sou capaz, que eu sou aquilo outro, que eu posso fazer tudo o que eu consigo, pelas minhas forças eu consigo ler a Bíblia, eu consigo orar, eu consigo ser um homem melhor.
nós vamos falhar. E não é assim. A Bíblia está totalmente na contramão. Então, se a gente vê pessoas assim, muitas vezes elas estão apenas mal orientadas. Por quê? Às vezes elas estão num ambiente que está ensinando ela isso, e ela não tem ainda o discernimento de folhear a palavra do Senhor e entender, peraí, não é assim. Então, qual que é a nossa missão também? Orientar quem deve ser orientado. Está vendo que o irmãozinho está errando? Irmão, eu acho que não é assim que funciona não. Olha aqui o que está falando lá no livro tal, na Bíblia, no capítulo tal. Então, nós temos que reorientar os jovens, os adolescentes, as crianças, os próprios adultos. Precisamos ter essa maturidade. E onde que é o problema aqui? Porque, já que o nosso coração é o problema, é porque ele é enganoso. Ele é ansioso pela sua própria glória. Se fosse pensar pelo nosso próprio eu, o que a gente queria fazer? Eu queria ser o melhor funcionário. Vou ali tocar no louvor hoje à noite, fazer o simples. Mas amanhã eu vou ser o meu melhor. O pastor vai vir aqui, à noite ele vai pregar dando o melhor dele. Claro, mas ele poderia muito bem. Durante a semana eu faço algumas coisas, domingo eu vou cumprir o meu papel lá, tá tranquilo. Mas nós não estamos em busca da nossa própria glória. Por exemplo, o próprio judaísmo, enganado por suas erradas interpretações, acreditava que a observância da lei, o catolicismo, pelas obras, pela nossa própria força, nos habilitariam para a salvação. E não é bem assim. Conforme a Bíblia, a verdadeira mudança envolve confiar fielmente em Cristo. Então, como que a gente entende que a mudança começa? Primeiro, nós entendemos que nosso coração é enganoso, que nós não somos o Deus de nossas vidas e que a nossa confiança deve estar em Cristo, não em nossas forças. Envolve entender também que nunca seremos suficientes. Eu posso fazer o que for, eu nunca vou ser suficiente para agradar o Senhor. Eu nunca, pela minha própria força, fazer algo que, isso aqui eu estou pagando pela minha salvação. Por quê? Nosso pecado se dá contra quem? Contra um Deus que é santo, um Deus que é eterno, um Deus que é atemporal. Então, a nossa condenação também deveria ser assim, eterna. A nossa condenação deveria ser pela eternidade. Mas é aí que entra Cristo. Nós somos, por Cristo, considerados justos. Inclusive, terça-feira, nós estamos aprendendo sobre a justificação. A gente viu terça-feira passada, vai continuar nessa terça-feira. O pastor está dando esse estudo, onde ele até deu um exemplo na terça-feira, o quê? Quando nós somos considerados justos, Deus olha para a gente como se Cristo fosse um óculos onde nos vê a imagem de justos. Através da lente que é Cristo, em nossas vidas, nós somos considerados justos. Então não é pela nossa própria força. Não adianta eu me esforçar achando que eu alcanço Deus. Um exemplo bíblico, a Torre de Babel. Vamos tentar encontrar Deus construindo uma torre. Não funciona assim. Não funciona pela nossa própria força, pela nossa astúcia. Então essa mudança envolve reconhecer que o coração é enganoso, entender que Cristo é o único e suficiente para nos dar a salvação. E como acontece essa grande mudança? Será que nós não fazemos nada? Você acha que a gente não precisa participar de nada? É somente Cristo ali, é somente Deus? Como é que funciona essa mudança em nossa vida? O que vocês acham? Vocês não precisam fazer nada? Eu não preciso fazer nada? Renúncia pessoal? O que mais? Tem mais coisas. A gente precisa fazer. Crer? Mas será que esse crer também vem de nós mesmos? Quando a gente olha, por exemplo, na ordem da salvação, nós só vemos um aspecto ali, que ele é sinergista. Como o pastor explicou no estudo outro dia, sinergista é o quê? Tanto o homem quanto Deus agindo. Nós acreditamos que o processo de salvação é monergista, somente o Senhor. Nós agimos quando? No processo de santificação. Quando nós somos regenerados, nós somos chamados, regenerados, somos convertidos, justificados, adotados pelo Senhor, quando se inicia o processo de santificação, nós agimos também. Fazendo o quê? Nos negando.
Devemos abandonar nosso pecado e desenvolver nossa santificação, sendo executada pelo homem através da ação do Espírito Santo. Então, nem na santificação eu sou sozinho. Eu já não sou, é Deus que executa, mas na santificação é o Espírito também que nos dá o desejo. É Ele que nos dá a fé, Ele que nos dá o arrependimento. É o Espírito Santo que move em nosso coração. Então é por isso que eu tenho o desejo de ler a Bíblia, o desejo de orar. E isso vai sendo cada vez mais. Por exemplo, lá em João 3, na conversa com Nicodemos, Jesus disse que não podemos fazer nada. É o Espírito Santo, quando quer, quando convém a Ele mesmo. Não adianta, por exemplo, observar o sábado. Mesmo que hoje, no domingo, é importante. Não adianta viver de usos e costumes. A salvação não se dá nisso. Não por usos e costumes, não por observar um dia. Porque é no processo de conversão, que é um pouco antes essa questão da santificação, que Deus muda o nosso coração, conforme Ezequiel 11:19. Eles tiram um coração de pedra e colocam um coração de carne. E após o novo nascimento, o Senhor opera em nós uma mudança de rota, onde somos capazes de responder com arrependimento e fé que Ele mesmo nos deu. Então, a fé que nós temos no Senhor é o próprio Deus, é o Espírito Santo que nos dá, não somos nós. Então, o que nós devemos fazer aqui? Confiar em Cristo, entender que é possível mudar, falar para os outros que é possível mudar, que esse mundo não é onde deveríamos estar. Nós somos peregrinos aqui. Vemos que essa mudança é necessária e é possível, pela graça do nosso bom Deus. Podemos ter uma vida restaurada mediante a pregação do Evangelho. Então, a conversão se dá como? Uma mudança de rota, uma mudança de coração, entender que eu não sou o próprio Deus da minha vida, mas é necessária a pregação do Evangelho. Como lá fora eles ouvirão, se nós não pregarmos? Como os grandes, os pais da igreja, por exemplo, podem ter a mudança, mudar as suas próprias vidas, se não tivesse quem o pregasse, ou se não tivesse a palavra do Senhor para os orientar. Por exemplo, alguém sabe aqui como é que foi a conversão de Agostinho? Agostinho de Hipona, como é que ele se converteu? Então eu vou falar. Agostinho estava sentado, tinha a Bíblia na mão ali, mas não era crente. E ao ler o livro de Romanos, ele teve uma mudança de rota. Através da palavra do Senhor, da ação do Espírito Santo, usando a palavra do Senhor, o coração de Agostinho mudou. E ele se tornou um pai da igreja. Hoje, Agostinho é usado para muitos teólogos aí, para muitas pessoas, com muitos exemplos de uma doutrina de fé sólida. Claro que tinha erros, claro, mas Agostinho é um exemplo para nós. Lutero, um monge católico. O que mudou na vida de Lutero? Ele era um monge católico, acreditava em tantas coisas, mas ele começou a perceber que não tinha como um homem ser salvo, não tinha como um homem ser santo pela própria força. Então ele leu também em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, onde percebeu que o mérito é de Cristo e não nosso. Então, a sua conversão, a minha conversão, não foi porque, acordei hoje, vou para a igreja, eu quero mudar minha vida. Simplesmente acordei e mudou. Não. Aos poucos, o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração através da palavra. Então, por isso que domingo nós vemos aqui na igreja. O Espírito Santo vai moldando o nosso coração. É por isso que domingo nós entendemos algumas coisas. O pastor nos auxilia. Quem tiver aqui, um presbítero, um pastor, nos auxilia a entender o porquê da palavra do Senhor, como acontece. E isso o Espírito Santo vai usando para moldar o nosso coração de acordo com a sua vontade. E para entender isso, o nosso papel, vamos abrir em Romanos, novamente, agora Romanos 10. Romanos 10, 8 a 17. Então, meus irmãos, o que deve acontecer? Se nós não formos lá e pregarmos para o irmãozinho ao lado do nosso trabalho, se não pregarmos na nossa própria casa, não pregarmos na rua, para as pessoas que necessitam de salvação, como é que elas reconhecerão o Senhor como Salvador? Como que elas se converterão, se não há quem pregue? Então, nós temos o papel de ir lá e pregar. Nós temos o papel de dar o nosso melhor e lá explicar que nós somos pecadores, miseráveis, que o pecado é algo sério,
que nós devemos ter uma mudança. Que a má notícia é que nós estamos condenados ao inferno se não tivermos uma mudança de rota. E, através das boas novas, que por Cristo, pela confiança em Cristo, pelos méritos de Cristo, nós podemos ser salvos. É através da pregação da palavra. Então, muitas vezes, nós somos falhos em ir lá para os irmãos no trabalho. A pessoa do meu lado nunca viu eu falando de Jesus para ela. A pessoa que senta do meu lado no serviço, qualquer outro momento, um familiar, cresceu a vida inteira comigo, eu cresci na igreja, eu nunca falei de Jesus para ela. Como que ela vai entender se eu não ajudar a explicar? Se não for um instrumento. Cristo é o cabeça, mas nós somos os pés e as mãos do Senhor. Então nós devemos levar o evangelho em toda a terra, toda criatura. Cumprir o ID. E vemos que essa mudança é possível. Então, para essa mudança acontecer, nós devemos nos capacitar. Nós, crentes, devemos honrar a palavra do Senhor, lendo, orando, jejuando, buscando o Senhor de todo o coração, vindo na igreja, se desenvolvendo em amor, em misericórdia, para levar para os que estão lá fora entender que a conversão é necessária, que devemos ter uma mudança de rota. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir, obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua casa no dia do Senhor. O Senhor possa estar abençoando a vida de cada pessoa que está aqui, o Senhor possa estar abençoando os nossos corações, nos dando entendimento, nos dando desejo pela Tua palavra, em estarmos com o Senhor, sermos amigos do Senhor, Pai. Nos ajude também a termos ousadia em pregar a Tua palavra, levar o Teu evangelho a toda pessoa que o Senhor quer chamar, que possamos ser um instrumento do Senhor. Abençoe as nossas vidas, o restante do nosso domingo, que possamos voltar aqui hoje à noite para cultuar o Senhor com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, com o coração disposto, com o coração humilde em entender, para querer entender a Tua palavra, nesse texto que estamos trabalhando de Efésios. O Senhor possa estar abençoando o pastor essa noite, ele possa estar sendo usado pelo Senhor. É por isso que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.